Vamos a mais uma videoaula aí com o professor Roberto. Hoje nós vamos bater um papo sobre a classificação das cadeias carbônicas. Show de bola? Então, nós vamos dando continuidade ao estudo do carbono, vamos falar sobre as cadeias que ele é capaz de participar. Lembrando que um dos postulados de Kekuler diz que ele é capaz de formar cadeias. Vamos lá, então nós temos basicamente 3 tipos de cadeias carbônicas, pessoal. As chamadas cadeias abertas, né, ou acíclicas, as cadeias fechadas, as cadeias mistas. Show de bola? As cadeias abertas, também chamadas de alicíclicas ou alifáticas, são aquelas cadeias, pessoal, que apresentam extremidade, que apresentam pontas, digamos assim, 2, 3 ou mais, né, extremidades, sempre, ok? As cadeias abertas também podem ser classificadas em normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada e insaturada. Vejamos cada uma delas. As cadeias chamadas de cadeia normal, pessoal, são aquelas que apresentam átomos de carbono em sequência, ininterruptamente, né? Aparecerá ali um ou outro heteroátomo, mas na maioria das cadeias, chamada de normal, você não tem nenhum tipo de carbono fora dessa cadeia principal. Olha aí os exemplos aí, ó. Né? Todos apresentam carbonos ininterruptos. Observe esse exemplo aqui que ele é interessante. Sempre que você vai analisar, analise a cadeia de carbonos. Observa que aqui nessa cadeia eu tenho um oxigênio entre os carbonos, mas em momento algum aparece um carbono fora dessa cadeia principal. Portanto, são todos exemplos de cadeia normal. Olha aqui, ó. A cadeia aqui principal apresenta apenas átomos de carbono. As cadeias podem ser também ramificadas. Como é que você vai reconhecer uma cadeia aberta e ramificada, pessoal? Quando ela apresentar, né, um carbono terciário. Se a cadeia for aberta e apresentar um carbono terciário, nós temos uma cadeia ramificada. Aí alguns exemplos, observa aí, ó, cadeia aberta e cadeia ramificada. A partir desse carbono aqui eu tenho uma ramificação. Olha. Entenda a ramificação como se fosse ramos de uma árvore mesmo, tá? Né? Você não tem um rio principal e vários rios que se agrupam a ele, nós chamamos isso de ramificação dentro da química orgânica. A cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. Você diferencia uma cadeia homogênea ou heterogênea pela presença do que nós chamamos de heteroátomos. O que é um heteroátomo, pessoal? Um heteroátomo é aquele elemento químico que vai aparecer entre carbonos. Então, se numa cadeia não existe heteroátomo, ela é chamada de cadeia homogênea. Observa aqui alguns exemplos, né? Todos eles são exemplos de cadeias homogêneas. Percebam que até aparecem alguns elementos químicos aqui, ó, né? Oxigênio, enxofre, né? O bromo, o nitrogênio, mas em momento algum eles se apresentam entre carbonos. Né? Quando você tem a presença de um heteroátomo, os principais heteroátomos são esses aqui, pessoal. O enxofre, o oxigênio e o nitrogênio. Eles vão aparecer com frequência entre carbonos. Quando você tem a presença de um desses elementos posicionados entre os carbonos, você tem uma cadeia heterogênea, ok? Sempre que aparece enxofre, nitrogênio e oxigênio posicionado entre carbonos, a cadeia é heterogênea. Deixa eu voltar aqui para você ver uma coisinha aqui, olha só. Tá vendo o oxigênio aqui? Ele está entre carbonos? Não, galerinha. Quando não está entre carbonos, não é um heteroátomo, beleza? Agora, enquanto ele é posicionado entre carbonos, você tem a presença de um heteroátomo na cadeia.
portanto, a tua cadeia ela é heterogênea. Show de bola? Bom, a tua cadeia orgânica, a tua cadeia de carbono, perdão, ela também pode ser saturada ou insaturada. O termo insaturação, ele é proveniente da presença de duplas ou triplas ligações entre carbonos, pessoal. Então, se você tiver dupla ou tripla ligação entre carbonos, você tem uma insaturação, ok? Então, uma cadeia de carbonos ela é saturada quando todas as ligações entre os carbonos são apenas ligações simples, olha. Ligações entre carbonos. Observa aqui, ó. A ligação entre os carbonos, nesse caso aqui, é uma ligação simples. Então, é uma cadeia aberta, é uma cadeia normal, uma cadeia homogênea e é uma cadeia saturada. Aqui até tem uma presença de dupla ligação, mas percebam que é entre nitrogênio e carbono e não entre carbonos, beleza? Observa aqui, ó. É uma cadeia aberta ou fechada, pessoal? Uma cadeia aberta, muito bom, gostei da resposta de vocês, ok? É uma cadeia normal ou ramificada. Percebam que a cadeia de carbono é essa daqui e não tem nenhum carbono fora da cadeia principal, então é uma cadeia normal. As ligações entre os carbonos são todas ligações simples, então é uma cadeia saturada, beleza? Como eu tenho a presença de um heteroátomo aqui, é uma cadeia heterogênea. Show de bola? Então, se a cadeia apresentar dupla ou tripla ligação, ela passa a ser uma cadeia insaturada. Aqui, ó, dupla ligação, tripla ligação entre os carbonos, tripla ligação, dupla ligação. Então, se aparecer dupla ou tripla ligação entre os carbonos, a tua cadeia ela é uma cadeia insaturada. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as cadeias fechadas, ok? Também chamadas de cadeias cíclicas. São aquelas cadeias que não apresentam, extremidades, né? Elas formam um ciclo, você não sabe determinar onde começa nem onde termina a cadeia. Show de bola? Então nós temos as cadeias chamadas de alicíclicas, as cadeias aromáticas, né? E com a mesma denominação das outras, nós temos também homocíclica, heterocíclica, ok? Saturada, insaturada, vamos lá. As cadeias chamadas, né, as cadeias fechadas, né, que não tem o anel aromático. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. O anel aromático, pessoal, é essa estrutura aqui, ó. A gente chama de anel benzênico ou simplesmente benzeno. Toda vez que aparecer essa estrutura aqui em uma cadeia de carbonos, a tua cadeia ela é chamada de aromática. Agora, se ela é fechada, mas não apresenta o anel benzênico, ela é chamada de cadeia alicíclica. Percebam que é fechada, mas não é aromática, então é alicíclica, beleza? Se ela for fechada e não tiver heteroátomo, ela é homocíclica, quer dizer, ela não apresenta nenhum elemento químico entre os carbonos, ó, somente carbonos. Show de bola? Alguns exemplos de cadeias aí fechadas. Ó. Fechada, mas não aromática. Todas são homocíclicas, olha. Não tem nenhum heteroátomos entre elas, beleza? Agora, quando a cadeia apresentar o anel benzênico, que é essa estrutura aqui, ó, ela tem 6 carbonos com duplas ligações alternadas. Essas duplas ligações alternadas, elas são representadas por um círculo dentro da cadeia, né? Mostrando que existe uma alternância nas suas posições. Esse ciclo, né? Essa bolinha, ela representa um híbrido de ressonância, né? Mostrando que esses elétrons dentro do anel aromático, eles ficam em constante movimento. Então, se apresentar o anel aromático na cadeia,
a tua cadeia é aromática. Ela pode se apresentar com um anel apenas, é chamada de mononuclear. São vários exemplos aí de cadeias mononucleares, aromáticas mononucleares, galera. Agora, se tiver mais de um anel aromático, ela é chamada de polinuclear, aromática polinuclear. Se tiver juntinho assim, ó, é polinuclear condensado. Se tiver separado assim, ó, é polinuclear isolado. Dois anéis é aromático, polinuclear. Se tiver separadinho assim um do outro, é isolado. Agora, se os anéis se apresentarem juntos, dois ou mais, ó, ele é aromático, polinuclear, o quê? Condensado. Condensado quer dizer agrupado. Show de bola, pessoal? E para finalizar, as nossas cadeias mistas. O que é uma cadeia mista, pessoal? É aquela que apresenta uma parte fechada e uma ramificação. Quer dizer, você tem ali um ciclo e uma ramificação nesse ciclo. Então, nós dissemos que as cadeias são mistas quando isso acontece. Alguns exemplos aí, ó. Olha aqui, a parte fechada, inclusive é um anel aromático, né? E a ramificação. Como é que fica, professor, as classificações dessas cadeias? Ela é uma cadeia mista. Quando você diz que a cadeia é mista, tu já estás dizendo que ela é fechada e ramificada. Então, se você der essa informação de novo, é uma redundância, ok? Então, ela é uma cadeia mista. Toda cadeia que é aromática, ela é insaturada, mista, insaturada. Nesse caso aqui, é homogênea, ok? Ela não tem heteroátomo. Aqui, ó, é uma cadeia mista, ok? Alicíclica, pois esse anel aqui não é o anel aromático, show de bola. É uma cadeia onde, olha, onde as ligações entre os carbonos são todas ligações simples, portanto, é uma cadeia saturada, ela não tem heteroátomo, observa a cadeia de carbonos aqui, não tem heteroátomos, então é uma cadeia homogênea. Show de bola? Então ela é mista, saturada e homogênea. Show de bola, pessoal? Aqui também, ó. É uma cadeia mista, porque tem uma parte fechada e uma parte aberta, né? Uma ramificação. Saturada, porque tem apenas ligações simples entre os carbonos. E homogênea, porque não tem a presença de um heteroátomo. Beleza, galera? Eu espero que você assista o vídeo quantas vezes for necessário para que você entenda. Vou deixar sempre exercícios lá na sala virtual, que é para você fazer. Estou percebendo que eu tenho pouca adesão aos exercícios. As minhas notas do bimestre sairão daqueles exercícios, beleza? A não ser que você queira fazer quando você retornar. Aí já é uma opção sua. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.